Você conhece a história da Arca de Noé, mas já parou para pensar em como uma única família, sem máquinas e com uma multidão zombando dela, conseguiria construir algo tão grande? Deus deu a Noé instruções muito claras sobre a construção. A arca precisava ter cerca de 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 3 andares completos por dentro. Com o simples comando, "Constrói uma arca para ti", começava um enorme projeto, uma das tarefas mais grandiosas já assumidas por uma família. A Bíblia nos dá as medidas, o tipo de madeira e o propósito daquela arca, mas transformar essa ordem em vigas reais e numa estrutura de verdade trouxe uma série de problemas que o texto não detalha, mas que qualquer construtor daquela época entenderia perfeitamente. A Escritura também diz que a arca devia ser feita de madeira de cipreste. Então Noé precisava de árvores grandes, fortes e pesadas o suficiente para algo daquela dimensão. Cortar um tronco desses com ferramentas simples exigia força e paciência. Cortar muitos deles exigia esforço constante, dia após dia. Noé e seus filhos golpeavam a madeira repetidas vezes até que cada árvore finalmente tombasse no chão. Transportar aqueles troncos da floresta até o local da obra era outra batalha. Eles não tinham rodas adequadas, nem máquinas, nem animais suficientes para arrastar aquele peso todo. Por isso, usavam troncos menores como roletes sob os grandes, puxavam com cordas e alavancas, moviam a carga apenas alguns metros por vez, depois passavam os roletes para a frente e repetiam todo o processo. Era um trabalho lento, cansativo e perigoso, mas cada tronco que chegava ao canteiro era mais um passo para obedecer ao que Deus havia mandado. As pessoas ao redor viam homens arrastando enormes pedaços de madeira em direção a um terreno muito amplo. Muitos riam, muitos não acreditavam, mas Noé continuava, trabalhando com base na confiança no que Deus dissera, em vez de se deixar guiar pela opinião humana. Em 2 Pedro 2:5, Noé é chamado de pregador da justiça. Então, enquanto zombavam da obra, ele também os advertia com palavras sobre o que estava por vir. Cada golpe do machado e cada aviso que ele dava faziam parte da mesma mensagem, um chamado visível e audível para que voltassem atrás antes que as águas chegassem. E mesmo com toda aquela madeira, restava outra pergunta: onde colocar uma estrutura tão grande? Aquele amplo pedaço de terra não podia ser qualquer lugar. Uma embarcação com aquelas dimensões precisava de um terreno firme, aberto, não muito perto de encostas instáveis, e ainda assim próximo o bastante da floresta de ciprestes que forneceria a madeira. Podemos imaginar Noé andando pelo terreno, sentindo o solo sob os pés, verificando a firmeza do chão e observando a proximidade das árvores. Ele fazia isso sem máquinas, sem engenheiros, sem mapas detalhados, apenas com bom senso prático e fé. Quando escolheu o lugar certo, iniciou a primeira fase do trabalho, e ela não parecia nada impressionante. Precisava remover pedras grandes, arrancar raízes profundas, nivelar a superfície e compactar a terra para que ela aguentasse o peso de toneladas de madeira, tudo com ferramentas básicas nas mãos. Havia ainda outro problema naquele mundo primitivo que tornava o trabalho ainda mais difícil. O solo não permanecia seco. Em Gênesis 2:6, diz que subia da terra um vapor que regava toda a superfície do solo. Isso significava que a terra frequentemente permanecia úmida e podia rapidamente virar lama. Nesse tipo de chão, as ferramentas afundavam, a madeira podia absorver água e a base da estrutura ficaria fraca. Para evitar isso, Noé provavelmente cavou pequenas valas ao redor da área da construção para desviar aquela umidade natural, evitando que a zona de trabalho fosse inundada por água que vinha da terra, não do céu. Tudo isso era apenas preparação. A verdadeira prova começaria quando a primeira parte da arca começasse a se erguer. Só quando o solo estivesse firme e seco o suficiente, e quando já houvesse muita madeira acumulada,
é que Noé estaria finalmente pronto para passar da fase de reunir material e preparar o terreno, a etapa mais difícil. Agora ele precisava levantar um imenso corpo de madeira que resistisse firme quando a maior tempestade da história humana chegasse. Para manter aquela imensa arca estável e erguida, Noé primeiro teve que construir o suporte principal na base, a espinha dorsal de toda a embarcação. Um navio daquele comprimento precisava de uma linha central de madeira forte o bastante para suportar o peso do casco, dos 3 andares e de tudo o que seria carregado dentro. Nenhuma árvore sozinha atingia os 137 metros de comprimento, então ele precisou alinhar várias vigas maciças, unindo um tronco ao outro até formarem uma base contínua e reta. Esse tipo de trabalho exigia habilidade e tempo. As extremidades dessas vigas eram moldadas e encaixadas com técnicas de junção em madeira, já conhecidas desde os primórdios da construção, e estacas e cavilhas de madeira dura eram cravadas para impedir que as uniões se soltassem quando as tempestades viessem. Com essa base pronta, a etapa seguinte era erguer as peças que definiriam o corpo da arca. Eram as vigas curvas que subiam dos 2 lados, as partes que davam forma ao casco. Elas precisavam se encontrar com a viga inferior no ângulo certo. Então Noé e seus filhos preparavam encaixes cortados sob medida para cada peça, permitindo que as vigas laterais se inclinassem e curvassem à medida que eram fixadas sobre a quilha. À medida que mais dessas peças curvas eram erguidas, o contorno da arca começava a surgir. Imagine aqueles dias de montagem. Madeiras pesadas sendo içadas com alavancas e cordas grossas. Noé e seus filhos empurrando e puxando, verificando o ângulo de cada peça, garantindo que nenhuma ficasse inclinada demais. Eles podiam esticar cordas entre os pontos como guias retas e pendurar pedras como prumos simples para checar o que estava de fato na vertical. Repetiram esse processo cuidadoso várias vezes, até que a estrutura se erguesse, uma enorme forma de madeira sobre solo seco, onde nunca houve porto algum, alta como um prédio de vários andares, montada apenas com ferramentas simples e esforço humano. Uma vez erguida a estrutura, ela ainda não estava pronta para enfrentar o dilúvio naquele estado. Precisava ser selada para que a água não conseguisse se infiltrar. Deus disse a Noé que cobrisse a arca por dentro e por fora com betume. Esse material vinha da terra e precisava ser aquecido e engrossado para ser espalhado ainda quente, formando uma camada resistente ao esfriar. Noé e sua família tiveram que cobrir cada emenda, cada fresta e cada pequena abertura, tanto na superfície interna quanto externa. Deixavam uma camada secar antes de aplicar a próxima, porque uma parte fraca poderia pôr todo o trabalho em risco. Quando as últimas seções foram tratadas e o revestimento havia endurecido completamente, a arca já não era apenas madeira exposta. Tornara-se um abrigo fechado, preparado para um evento que o mundo jamais havia visto. Então veio a questão do que colocariam dentro. Deus já havia dito a Noé que fizesse compartimentos na arca. A palavra hebraica usada ali, kiningim, traz a ideia de pequenos espaços separados como celas, ou seja, a arca não era um grande salão aberto. Ela era dividida em seções menores para manter a ordem, proteger o conteúdo e garantir estabilidade durante o dilúvio. O texto só nos diz que havia 3 andares, e essas divisões, então, uma organização prática seria por tamanho e peso. As criaturas mais pesadas, como grandes bovinos, elefantes e animais semelhantes, ficariam melhor no andar inferior para manter o centro de gravidade baixo. Animais de porte médio, como leões, ursos e cervos, iriam no nível do meio. Aves e criaturas menores e mais leves ficariam no andar superior, mais próximo do fluxo de ar. Esses compartimentos ajudavam a manter predadores afastados de suas presas e reduziam ferimentos e confusão entre os animais. Também ajudavam a limitar a propagação de doenças. Para isso, Noé teria construído paredes internas simples, mas fortes,
bem ajustadas para não enfraquecer o casco principal. Ele precisava pensar em cada tábua acrescentada, porque cada peça extra aumentava a carga total. O ar também precisava circular por aquele espaço. Deus havia mandado que ele fizesse uma abertura a um côvado do topo, o que indica uma faixa de abertura logo abaixo da cobertura. Para levar ar fresco aos 3 andares, Noé provavelmente adicionou pequenas aberturas protegidas nas laterais, beirais que impediam a entrada de chuva e corredores internos por onde o ar pudesse circular. Sem esse tipo de ventilação, os gases de tantos animais se tornariam perigosos. Além disso, era preciso pensar no que todas aquelas criaturas iriam comer e beber. Deus também disse a Noé que levasse alimento para si e para elas. Isso significava armazenar feno, grãos diversos, frutas secas, raízes e grandes quantidades de água em jarros e outros recipientes. Por isso, algumas partes do interior da arca precisavam ser reservadas inteiramente para esses suprimentos, mantidos em ordem e protegidos da umidade. A arca não era apenas um barco simples. Por dentro, funcionava como um assentamento em movimento, com passagens e áreas divididas, e com soluções práticas para dejetos e drenagem de líquidos. Quando todos aqueles cômodos e corredores ficaram prontos, Noé chegou à parte que decidiria como tudo seria acessado e selado, a porta principal. Ela precisava ser larga o suficiente para permitir a passagem de animais grandes e pequenos, mas ao mesmo tempo não poderia enfraquecer toda a estrutura. Gênesis 6:16 diz que Deus mandou Noé colocar uma porta na lateral da arca. Uma abertura daquele tamanho exigia reforço, então Noé deve ter emoldurado a porta com peças grossas de madeira, acrescentado suportes em ângulo e usado encaixes profundos com madeira resistente nas bordas para que o vão não se tornasse um ponto fraco. Ele não tinha ferragens pesadas de metal para dobradiças como conhecemos hoje. Um método viável naquele contexto seria pendurar a porta sobre uma viga vertical, reforçada de um dos lados, permitindo que girasse em torno daquele eixo e ainda assim se mantivesse firme. Mais tarde, a porta se tornou mais do que uma entrada. Em Gênesis 7:16, diz que o Senhor os fechou dentro. Isso significa que Noé terminou a construção, mas foi Deus quem selou a arca. Antes que qualquer criatura entrasse, Noé teria percorrido toda a arca, inspecionando a estrutura por dentro. Ele testaria as vigas, verificaria se o betume havia endurecido corretamente, procuraria pontos fracos, acrescentaria reforços onde fosse preciso e prestaria atenção aos sons da madeira, se ajustando sob seu próprio peso. Anos de trabalho ensinaram a ele o que era firme e o que precisava de reparo. Depois dessa verificação cuidadosa, algo aconteceu que não dependia do esforço de Noé. Os animais começaram a vir até ele. A Bíblia afirma que eles vieram a Noé, não foram perseguidos, arrastados ou forçados a entrar aleatoriamente. Chegaram de forma ordenada. Dá para imaginar pares saindo das árvores, aves se reunindo perto da entrada, feras caminhando sem atacar as criaturas que, normalmente, seriam suas presas. Répteis seguiram rumo à arca, e os mais jovens obedeciam a padrões que nunca haviam aprendido. Cada espécie ocupou seu lugar sem confusão ou luta. Isso mostrava que aquele trabalho não era apenas esforço humano, mas também uma ação divina diante da família de Noé. Quando todos os animais haviam entrado, as pessoas também entraram. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e o restante da sua casa, 8 pessoas ao todo. Com isso, a fase da construção terminou. A ordem havia sido cumprida e uma nova etapa começou, a vida dentro da arca durante o dilúvio. Com a porta agora fechada por Deus, outro tipo de silêncio tomou conta do interior. Do lado de fora, a vida ainda seguia para quem ignorou o aviso. Do lado de dentro, tudo estava pronto. Os animais em seus lugares, os espaços organizados, os alimentos armazenados e a estrutura selada. Algo totalmente novo para a raça humana estava prestes a começar. Em Gênesis 7:11,
Diz que, no ano 600 da vida de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo e se abriram as comportas do céu. Isso aponta para águas subterrâneas irrompendo, pressão interna cedendo, enormes volumes de água forçando o caminho para cima, junto com tremores e rompimentos profundos na terra. A família de Noé sentiu a arca inteira tremer, não primeiro pela chuva caindo do alto, mas pelo violento movimento da terra debaixo deles. Logo em seguida, algo ainda mais extraordinário aconteceu. O céu se abriu e a água começou a cair. Foi a primeira vez que seres humanos viram a chuva, e não era uma garoa leve. Gotas pesadas golpeavam a arca, o som sobre a madeira aumentava cada vez mais, trovões ecoavam e relâmpagos cortavam o céu, enquanto a água se acumulava ao redor do casco. Pense nas pessoas que haviam zombado de Noé e chamado o projeto de loucura. A Escritura não relata suas reações, mas podemos imaginar a confusão quando aquela chuva estranha começou. O choque ao ver o nível subir tão rápido, os gritos e o medo diante de algo que nunca haviam experimentado. Aquilo que antes haviam ridicularizado, agora estava diante deles como o único abrigo. À medida que o nível subia, a arca que estava apoiada sobre o solo preparado começou a se erguer. Noé e sua família devem ter sentido a estrutura se mover pela primeira vez. As madeiras rangiam, o chão tremia, o casco começava a balançar e o som da água contra os lados deixava claro que a embarcação já não estava sobre a terra. Depois de todos aqueles anos de construção, a arca começava a cumprir o propósito para o qual havia sido feita. Não havia vela, nem remos, nem leme naquela imensa estrutura. Ela não dependia de direção humana. Em Gênesis 7:19, diz que as águas prevaleceram e cresceram grandemente sobre a terra. Isso significa que a água cobriu os altos, engoliu cidades, arrancou árvores e varreu o velho mundo diante dos olhos da família de Noé. Lá dentro, a vida seguia na arca. Lá fora, a vida estava sendo apagada. Do interior, a família de Noé sabia que cada dia de água subindo significava menos vozes, menos luzes, menos do mundo antigo ainda de pé. O barulho da chuva não durou para sempre. Caiu por 40 dias e então cessou, mas isso não pôs fim ao dilúvio. Quando os golpes sobre o telhado finalmente pararam, o silêncio não significava segurança, pois ao olharem para fora, as águas ainda cobriam tudo. Em Gênesis 7:24, diz que as águas dominaram a terra por 150 dias. Mesmo depois que a chuva cessou, a massa de água ainda subia e se espalhava, cobrindo montanhas, planícies e vales, apagando tudo o que existia antes. Dentro da arca, o tempo parecia se estender. Cada dia trazia as mesmas tarefas. Os sons dos animais, o ranger da madeira e o constante movimento sob seus pés se tornaram o fundo da rotina por mês após mês. Eles precisavam alimentar os animais, limpar as áreas separadas, observar a estrutura, reforçar as conexões, vigiar a estabilidade da arca, orar e esperar. Após muitos meses dessa espera, um ponto de virada é registrado. Em Gênesis 8:1, diz que Deus se lembrou de Noé e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Na linguagem da Escritura, quando Deus se lembra, não é porque havia esquecido, mas porque age conforme o que já havia dito. Pouco a pouco, o nível descia. Dia após dia, a superfície diminuía, até que, como diz Gênesis 8:4, a arca repousou sobre os montes de Ararat. A partir daquele momento, sabiam que as águas estavam recuando, mas ainda precisavam permanecer dentro, até que a terra seca estivesse claramente pronta. Depois de passar meses na penumbra, Noé abriu a janela próxima ao topo. O ar fresco entrou com força, e a luz do dia encheu o interior pela primeira vez desde o início do dilúvio, mas ele ainda não podia ver com clareza se o solo estava de fato pronto. Então Noé testou a situação, soltou um corvo e também enviou uma pomba. No início, a pomba voltou, pois não encontrou onde pousar. A terra ainda estava coberta. Depois de 7 dias,
soltou a pomba novamente. Desta vez, ela voltou com uma folha de oliveira no bico, o primeiro sinal de que plantas haviam emergido da água. Mesmo com aquela folha na mão, Noé esperou mais uma semana inteira antes de saber que a ave poderia encontrar um lugar para permanecer. Esperou mais 7 dias e soltou a pomba outra vez, e ela não voltou, indicando que havia encontrado onde ficar. Aquela ausência silenciosa da pomba lhe disse mais do que qualquer palavra. A terra lá fora finalmente começava a receber vida outra vez. Quando mais de 1 ano havia passado dentro da arca, Deus falou novamente com Noé. Em Gênesis 8:16, Deus mandou que ele saísse da arca com sua esposa, seus filhos e as esposas de seus filhos. Noé fez o que lhe foi ordenado. A porta que Deus havia fechado anteriormente foi aberta e uma luz intensa invadiu o espaço. Os animais saíram segundo suas espécies, seguindo seus instintos e se espalhando sobre o novo solo. Noé e sua família pisaram em terra firme pela primeira vez em muitos meses. Podiam sentir o cheiro da terra úmida, respirar ar puro e perceber um silêncio profundo. A paisagem era nova, o mundo antigo havia desaparecido, mas Deus preservara vida suficiente para um novo começo. Assim que saiu, Noé edificou um altar ao Senhor. Naquele solo de rocha e lama seca, no início de uma terra renovada, ele ofereceu um sacrifício. Antes, Deus já havia mandado Noé levar animais puros a mais. Então, até essa oferta sobre o novo chão era algo que Deus havia preparado de antemão. A Bíblia nos diz que Deus aceitou aquela oferta com prazer e fez uma promessa: não destruiria novamente todos os seres vivos com água. Ele fixou um sinal visível no céu, o arco-íris, como uma aliança duradoura, um lembrete de que mesmo quando julga, ele preserva um grupo, sustenta a vida e mantém um caminho de fé aberto. Quando o dilúvio terminou, a tarefa da arca chegou ao fim. Uma nova fase começou. Dos filhos de Noé surgiriam novos povos. A terra teria novos ciclos de tempo, estações e limites estabelecidos por Deus, e seu plano de salvação seguiria adiante. Todos os que nasceram depois do dilúvio poderiam traçar sua origem até aqueles que saíram daquela embarcação. Aquela arca representava obediência, confiança e livramento. Não era apenas um grande navio, era a obediência esculpida em madeira, um abrigo de 3 andares construído para resgatar a resposta de Deus ao pecado humano e, ao mesmo tempo, a prova do seu amor pelos seres vivos.